Pai do Senhor Jesus, Deus abençoe você que está mais uma vez aqui conosco. Esse é o meu canal. Se inscreve no nosso canal aí, clica no sininho de notificações para você estar sempre atento às novas mensagens, às novas ministrações que o Espírito Santo tem para os nossos corações. Eu queria ler com você hoje o evangelho que escreveu Mateus, capítulo 6, o versículo é o de número 22, que nos fala sobre: trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via. Glória a Deus. Eu quero dizer para você que esse evangelho ele nos fala de Jesus trazendo o seu reino até os homens, escrito para os judeus. E algo muito importante acontece nesse contexto que eu gostaria de desfrutar com vocês, uma revelação da poderosa palavra de Deus. Glória a Deus. O capítulo de número 12 que acabei de ler fala para nós sobre um momento muito importante. Por quê? Porque é nesse momento que Jesus ele vai trazer as características de um servo escolhido. As características de um servo escolhido. Por quê? Porque o escritor Mateus ele é bem detalhista em dizer que Jesus ele é um modelo de servo escolhido. Sendo ele escolhido, ele retirou-se dali, depois que os judeus perceberam que Jesus cura um homem que tem uma mão atrofiada, e agora eles querem destruir, eles querem matar Jesus, eles querem de alguma forma parar com o ministério de Jesus. E Jesus, sabendo disso, ele se retira dali, e aonde Jesus vai, diz o texto no versículo 15, capítulo 12, que uma grande multidão acompanha Jesus. E o texto diz que ele cura todas as enfermidades, todos aqueles que estavam acometidos de doenças e com espíritos imundos eram libertos, eram curados, eram transformados pelo poder da palavra, pelo poder do Espírito Santo. E se você olhar para o texto, a Bíblia diz agora que Jesus ele vai recomendar rigorosamente para que não notificassem as curas, os milagres, porque Jesus ainda tinha um tempo aqui para poder exercer todo o seu chamado, todo aquele projeto, toda aquela estrada, a caminhada a ser percorrida. Mas cada vez mais a fama de Jesus ia aumentando, cada vez mais eles sabiam que Jesus era realmente diferenciado. E a Bíblia diz aqui que ele começa agora a proclamar, ainda no capítulo 12, versículo 18, que ele vai recitar o que o profeta Isaías disse, né? Eis aqui o meu servo, a quem eu escolhi, o meu amado, em quem a minha alma compraz. Porém sobre ele o meu espírito e anunciará aos gentios o seu juízo. Então o texto está dizendo aqui que ele vai cada vez mais se tornando mais popular, e esta é uma das características do chamado de Jesus. E agora, se você olhar para o texto, no versículo de número 28, Jesus agora é confrontado pelos fariseus, pelos escribas. Por quê? Porque agora ele está sendo colocado em xeque. De onde vem esse poder? Que autoridade é essa? Quem lhe dá esse poder? E alguns até estão dizendo que é através de Beelzebul, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. E Jesus diz: olha, se eu expulso o demônio com o demônio, então a casa estará dividida, o reino não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, né, logo o seu reino vai se acabar. E Jesus agora vai fazer uma pergunta: agora, se eu expulso os demônios por Beelzebul, seus filhos expulsam por quem? Então Jesus dá um checkmate neles, mas agora ele vai dizer no versículo 28, mas se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado o reino de Deus. Então Jesus está dizendo agora que ele tem o Espírito de Deus e o reino de Deus é chegado. Então aqui é uma característica muito forte: o confronto, a dúvida dos fariseus, o diabo se levantando, a acusação, perseguição. Mas Jesus está falando: tudo que eu faço é através do Espírito Santo. Então eu gostaria de ler aqui com você o versículo 22. Novamente:
Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo curou que o cego e mudo falava e via. Ora, o que o texto está tentando nos dizer aqui é que Jesus, ele é um escolhido, e todo escolhido passa por um confronto direto com Satanás. Todo escolhido tem agora um processo direto contra o diabo. Por quê? Porque se você olhar para o texto, quando Jesus ele se apresenta ao Jordão, a Bíblia diz que ele vai agora se tornar agora o apresentado pela Trindade. Jesus agora vai descer no Jordão, Deus brada, Jesus sai orando, o Espírito escolhe a forma corpórea de uma pomba, tentando nos informar que o reino do céu é dos humildes, dos mansos, né? Daqueles que são muitas das vezes mais envolvidos com a palavra, né? A humildade, a simplicidade, a mansidão estão ali como características dele escolher a forma corpórea. Deus brada dizendo: é meu filho, eu tenho prazer nele, eu amo ele, eu estou junto com ele. E aqui Jesus vai nos dar algumas lições importantes. Por quê? Porque se você olhar para o texto, a Bíblia diz o quê? Que Jesus agora ele é perseguido e confrontado pelo próprio diabo. Por quê? No capítulo de número 12, versículo 22, está nos dizendo que Jesus agora vai repreender um demônio que está no homem, e ele é cego, né? Ele era cego, e a Bíblia diz que ele também era mudo, ele não via e também não falava. Então Jesus vai fazer um grande milagre. E aqui está uma grande lição que Jesus está nos dando. Todo escolhido é confrontado pelo diabo. Todo escolhido é confrontado pelo diabo. E toda vez que você está na estrada, no chamado de um escolhido, você vai se deparar com o diabo. Mas existem áreas específicas para o diabo se levantar contra a nossa vida. E a Bíblia diz aqui que Jesus, quando ele sai do Jordão, ele vai cheio do Espírito Santo e ele vai ser tentado pelo diabo. Então, o que eu quero dizer para você, que aqui no texto não é diferente. Enquanto Mateus está narrando que ele é um escolhido e ele vai fazer uma trajetória, ele está nos mostrando um caminho de um escolhido. Se você olhar para o texto, você vai ver lá em Mateus 4, que Jesus foi levado para o diabo, ou pelo Espírito Santo, para ser confrontado pelo diabo no deserto, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois ele teve fome. Mas se você olhar o escritor Marcos, diz que Jesus foi tentado os 40 dias, mas além dos 40 dias de tentações, todo santo dia tinha uma luta com o diabo, ainda teve fome depois do 40º dia. Mas o que o texto está nos dizendo aqui é que nesse momento nós temos algumas lições, porque chegando a ele o tentador disse, né, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Então eu quero dizer para você, a primeira luta de Jesus, ela tipifica algumas raízes, algumas características de um escolhido, né? Enquanto ele tem assim um poder do Espírito Santo, ele tem um chamado, ele tem uma analogia ministerial pela frente, ele tem uma vocação, ele tem um propósito, mas agora a Bíblia diz que o diabo vai se levantar, e o diabo se levanta contra o escolhido. Na primeira área que Jesus foi confrontado, foi na área da necessidade. Toda vez que você passa por necessidade, fome, desemprego, você não consegue quitar uma dívida, honrar uma dívida que você tem, quando você vê que as coisas do lado financeiro, nas suas necessidades, elas começam a desabar, elas começam a denegrir, elas começam a cair por terra, então você começa a entender que é nesse exato momento que nós vamos começar a entender melhor o texto. O diabo vai lutar contra as tuas necessidades, contra as tuas privações. Aquele momento que você não tem dinheiro para comprar uma roupa, para honrar os seus compromissos. É aquele momento que você não tem o dinheiro para pagar o seu aluguel, não vai conseguir pagar a fatura, está enrolado, está com o nome protestado, está com um nome complicado aí dentro dos órgãos de crédito, e é nessa hora que Jesus ele vai nos dar algumas lições. Porque o escolhido ele enfrenta em primeiro momento a situação da necessidade, e toda vez que você vê necessidade na Bíblia, você vai ver o diabo por perto. Toda vez que você vê necessidade na Bíblia, você vai ver o diabo trabalhando de alguma maneira. De que forma, pastor? O diabo lutando daqui, o diabo lutando dali, para que você seja derrotado. Então, o escolhido, ele enfrenta o caminho da necessidade. O escolhido enfrenta o caminho
da dificuldade. E é dentro desse caminho que você precisa ser bem objetivo. Por quê? Se você olhar para a Bíblia vai nos dizer que quando o povo estava no deserto, no momento da sua privação, a Bíblia diz que Deus cuidava do povo com pão, que era o maná, Deus cuidava com a água da rocha, e Deus mandava a coluna de fogo, coluna de nuvem, para trabalhar na área sentimental do povo, o refrigério, o descanso de dia e o descanso de noite. No frio da noite e no calor do dia, lá estava Deus moderando a temperatura e cuidando da sua igreja. O que eu quero dizer para você é que muitas das vezes nós precisamos entender que o escolhido passa por necessidade, mas Deus cuida da sua necessidade. Por quê? Porque Deus tem prioridades na sua necessidade. As tuas necessidades, elas são vinculadas às tuas prioridades. E as tuas prioridades, muitas das vezes, não são as tuas necessidades, mas Deus conhece as tuas prioridades dentro da sua necessidade. Então Deus está dizendo para você que uma das armadilhas do diabo é mexer no seu psicológico, é de alguma forma fazer você perder o foco. Por quê? Porque no deserto, quando o povo enfrentou a necessidade, o que o povo fez? Tendo todo esse benefício a seu favor, a coluna de fogo, a coluna de nuvem, a água, o pão, o maná, tinha as cordonizes, o povo começa a murmurar. O povo agora começa a pecar diante de Deus. Por quê? Porque aí já é o diabo influenciando a sua chamada. É o diabo lutando contra um escolhido. É o diabo tentando te convencer que você não pode ser um escolhido bem-sucedido atravessando pelas necessidades. E aí que Deus está mandando dizer para você que hoje Ele está trabalhando para você ter uma grande vitória. Ele está dizendo para você que hoje o diabo vai recuar. O diabo não vai conseguir avançar, mesmo que você esteja diante de uma grande luta, de uma grande privação, de uma grande necessidade. Deus está trabalhando por você. Isso não para por aí. É só você olhar. O povo murmurava dentro da necessidade, já era o diabo, porque a necessidade é um campo em que o diabo quer penetrar. A necessidade da sua vida é um campo onde o diabo encontra forças para poder, de alguma forma, mexer no seu psicológico. Quem é que vai dormir em paz, não tendo o que comer no dia de manhã, não tendo alimento para o seu filho, não tendo dinheiro para comprar o remédio? Então o diabo trabalha, e Deus é tão extraordinário que Deus trabalha para cobrir tudo isso. Deus te dá estrutura, Deus te dá resistência, Deus prepara, Deus toca em alguém, Deus abre uma porta, Deus faz um milagre, e Deus está dizendo para você, Ele honra, Ele vela pelo seu escolhido. Deus preparou, mesmo assim o povo murmurava. Se você olhar para a Bíblia, você vai ver também que muitas das vezes nós vamos passar por essa situação. Por quê? Porque é assim que aconteceu. Jesus, ele trabalhou e continua trabalhando. Se você olhar para a Bíblia, você vai ver que Elimeleque, Malom, Equilion e Dona Noemi, eles não conseguem suportar a crise. Você não vê no contexto alguém, ou pelo menos o narrador dizendo, o pessoal, o povo de Judá foi para Moabe, porque lá tinha pão e aqui não tinha. Não, só aquela família saiu, embora Deus tivesse seus propósitos, mas você vê que eles se precipitam em ir, e eles vão, e depois que eles vão para o lugar onde tem pão, eles morrem. A sua maioria, na totalidade, morre Elimeleque, morre Malom, morre Quilion. Por quê? Porque eles não entenderam o projeto de Deus. Eles não entenderam que Deus é o Deus que passa você pela necessidade. O salmista disse que ele foi moço, agora ele é velho, e nunca viu justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Então Deus é um Deus que trabalha dentro das suas necessidades. E esta é uma das grandes armas do diabo contra um escolhido. O escolhido tem que entender que Deus trabalha. Se você olhar para o que Jesus falou em Mateus capítulo 6, no Sermão da Montanha, você vai ver que Jesus não mudou nada daquilo que Deus usou como tática no deserto para Israel. Sobre os cuidados da vida, a solicitude, a ansiedade. Ele está dizendo lá, no versículo 25, o quê? Ele está dizendo assim que nós não devemos nos preocupar no que comer e não beber, e no que beber. Porque o Senhor está dizendo assim, mais vale o quê? Mais vale a sua confiança em Deus, né? Mais vale, vocês não precisam se desesperar. Ele continua falando assim, olhai para as aves do céu, elas não semeiam nem cegam, mas não ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai a alimenta. E ele diz assim, e ele acrescenta isso tudo, ele está dizendo enquanto ao vestuário, porque andais
solícitos. Olhai para os lírios do campo, que eles crescem e não trabalham nem fiam. E ele diz assim que nem Salomão, né, se vestiu como um deles, né? Então ele está dizendo aqui que Deus cuida do alimento, Deus cuida da roupa, Deus cuida do sapato. Deus está dizendo que Ele vai cuidar da sua necessidade. Ele vai honrar, e esta é a prioridade de Deus. Por isso que ele diz no versículo 33, buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Então aqui fala da prioridade de Deus, todas estas coisas, roupa, sapato e comida, tá? Não é tudo, como alguns interpretam por aí, que Deus vai dar todas as coisas. Não, Deus não vai dar todas as coisas. Mas aqui ele está dizendo para você que esta é a prioridade, roupa, sapato e comida, a necessidade humana. Nós precisamos nos vestir, nós precisamos nos alimentar, nós precisamos dormir e nós precisamos ter descanso. Tudo isso tinha no deserto, tudo isso tem com esse contexto. Quando você tem o que vestir, o que comer, quando você tem o que supre a sua necessidade ali prioritária, você tem descanso, né? Isso são 4 fatores importantes. O povo tinha o que comer, o que beber, o que vestir e tinha um descanso para dormir. Tanto a paz do dia na nuvem, como a tranquilidade da noite na coluna de fogo. E Deus está dizendo isso por quê? Porque essa é uma das armas do diabo. Então você que é escolhido tem que se comportar de uma forma melhor no dia da privação, no dia da provação, no dia em que você estiver passando por necessidades, seja ela de quais âmbitos forem, porque toda necessidade atrai também o diabo. O diabo tem espionado as tuas necessidades. Por quê? Porque essa foi a primeira provação de Jesus que ele enfrenta, era as suas necessidades. Olhando para o texto agora, você vai ver ainda em Mateus capítulo de número 4, diz o texto agora que depois disso, né, ele chegando e tentando Jesus disse, nem só de pão, está escrito, viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Depois disso o diabo leva Jesus agora à cidade santa e coloca em cima do pináculo e diz, tu és o filho de Deus, lança-te daqui, pois está escrito, né, aos teus anjos dará ordem ao teu respeito e eles te tomarão na tua mão para que não tropece em pedra alguma. Essa outra afirmação está dizendo uma coisa muito importante. Por quê? Se você olhar com detalhe no texto, o texto está dizendo aqui que não está escrito que ele vai tirar as pedras que você colocou no seu caminho. Não. Ele está dizendo que as pedras que foram colocadas, né, no caminho de Jesus, para que não tropece em pedra alguma. Ou seja, o que dá a entender aqui é que tem momentos que tem pedras que você estará amontoando elas na sua frente com as suas próprias mãos, com seus próprios erros. O que o texto está tentando, que Jesus está ensinando aqui, é que toda armadilha articulada contra você vai ter livramento. Todo plano, todo projeto, conforme o profeta Isaías disse assim, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Então aí vai descer o anjo. Tudo que for articulado contra você tem livramento. Então esta é uma trajetória de um escolhido. Deus garante, Deus te dá o livramento quando você é um escolhido e está na direção dele. Mas há momentos que nós somos quem colocamos as pedras, então não tem como ter livramento, porque é você que está tropeçando nas pedras, é você que está se esquivando, é você que está se enroscando, é você que está se ferindo nas pedras. A própria Bíblia diz que Jesus, quando ele vai descer ao templo e a mulher adúltera, a mulher que foi acometida no flagrante do adultério, ele diz assim para aqueles homens que o acusavam a mulher, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Então, muitas das vezes nós estamos tropeçando nessas pedras, de achar que nós somos melhor que o outro, achar que nós não temos pecado, ou que porque nós não fizemos aquilo, nós somos melhores do que aquelas pessoas. Aí Jesus está falando, né? Quem não tem pecado atire a primeira pedra. Então as pedras que estavam nas mãos deles caíram por terra naquele dia. Por quê? Porque o caminho de um escolhido não é jogar pedra nos outros. O caminho de um escolhido é tirar as pedras das mãos e, se possível for, ajudar aquele que está sendo apedrejado, aquele que está sendo ferido, aquele que está sendo machucado, aquele que está sendo acusado e maltratado, porque a Bíblia está dizendo isso. Então aqui eu quero dizer para você que essa é uma das armadilhas do diabo. Qual é uma das armadilhas do diabo? É colocar você
diante de pedras que você mesmo construiu. É só você olhar para a Bíblia. A Bíblia diz que Balaque tentou, de alguma forma, amaldiçoar. Balaque tentou, de alguma forma, amaldiçoar a Israel. Ele contrata Balaão e ele tenta colocar pedras de tropeço para que o povo tropeçasse. Se você olhar para o texto, no capítulo 23, 24, fala que ele fez o povo de Israel tropeçar, porque já como não tinha jeito de amaldiçoar aquilo que Deus abençoou, ele fez o povo tropeçar nas mulheres pagãs, nas mulheres moabitas, e o texto diz que isso foi muito desagradável, e aí o povo peca, aí o povo tem problema com Deus. Então eu quero dizer para você que uma das armadilhas do diabo, o diabo vai te confrontar porque você é um escolhido, ele vai tentar colocar pedras no seu caminho, através do seu erro, através da sua falha, do seu detalhe, e essas pedras podem sim te deter, essas pedras podem sim te parar, essas pedras podem sim complicar a tua vida. Por quê? É só você olhar para a Bíblia. A Bíblia vai dizer o quê? Que Judas Iscariote, ele vai agora falar para Jesus, por que não vende esse perfume e dá o dinheiro aos pobres? Mas ele bem sabia, Jesus bem sabia, o evangelista narra que ele não estava preocupado com o pobre, mas sim com o seu próprio bolso. Então, muitas das vezes, nós estamos diante dessas pedras. Quais pedras? A pedra da hipocrisia, a pedra da falsidade, né? Muitas vezes nós estamos parando diante de pedras que não vão nos ajudar, que não vão nos abençoar, que não vão nos evoluir em nada, não vão fazer nosso ministério progredir. E nós precisamos entender isso, porque Deus quer, nesse dia, dar livramento para você. Então, uma das armadilhas do diabo é fazer com que nós mesmos coloquemos pedra diante de nós. Adão fez isso quando ele vai pecar, quando ele vai desobedecer a Deus. Deus disse para ele, olha, come tudo, menos daquela árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia que dela comer, morrerá. Deus estava dizendo o seguinte, faz o que eu te mando, porque em nenhuma pedra você vai tropeçar. Quando você está diante desse contexto, você vai entender que é a obediência a Deus que te dá livramento dos tropeços. É a obediência a Deus que te faz escapar das armadilhas que o diabo está preparando contra você. A Bíblia está dizendo isso. Então, Deus está te dando livramentos nessa hora, e os livramentos de Deus são muito poderosos na sua vida. Aleluia. Ainda falando de Balaão, a Bíblia diz o quê? Que Balaão tentou amaldiçoar, mas não conseguiu. Por quê? Porque o povo que estava escolhido estava debaixo de uma bênção. Era um povo que estava pronto, preparado para obedecer. Então, as pedras que Balaão levantou no altar e Balaque queriam para amaldiçoar a Israel, não funcionou. Por quê? Porque Deus já quebrou a maldição. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria e não faria, falaria a Deus e não cumpriria. Então Deus está trabalhando. Então o escolhido, recapitulando, ele vai passar por necessidades. Isso não te garante a ausência de necessidade. Toda necessidade atrai o diabo para próximo de si. Toda necessidade você será confrontado pelo diabo. O que mais, pastor? O pináculo de Jerusalém, ele tipifica que você será abençoado se você estiver obediente. Se você estiver enfrentando armadilhas, emboscadas, projetos, planos diabólicos contra você, Deus os livra de todos. Mas o problema aqui é quando você mesmo, né? Quando o diabo diz, salta daqui, então o diabo estava dizendo aqui, faz do seu jeito, né? Que Deus vai garantir livramento. Deus não vai garantir livramento. Então essas pedras que fazem muitos tropeçarem, é porque eles acham que naquele momento que eles não precisam mais da autorização de Deus, eles não precisam mais buscar uma palavra de Deus, do jeito que fizer está bem feito, e esse é um grande equívoco, e o texto está dizendo isso. A terceira tentação, irmão, está nos falando sobre o diabo transporta Jesus para um alto monte e diz, todos os reinos da terra eu te darei, se prostrado me adorar. E ele falou, somente ao Senhor Deus adorarás, e a ele prestará culto. O que o diabo está tentando planejar aqui? O diabo está tentando planejar aqui a questão de um evangelho facilitado. Por quê? Porque ele falou, tudo eu te darei. Então você vê que uma das lutas do escolhido é viver só com sim, 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 sim,
Tem escolhido que só continua enquanto é sim, é porta aberta, é vitória, é sucesso, é bênção. O dia que ele recebe um não, ele desmorona. Um dia que ele recebe um não, ele fica desfigurado, né? Você pode ver que tem obreiro que é uma benção, mas o dia que o pastor fala um não, ele já fica azedo, ele já muda o perfil, ele já muda a ideologia, a mente dele, né? Já fica diferenciado, o coração fica magoado, ou quem sabe revoltado, né? Mas o que o texto está tentando dizer aqui é que uma das lutas que o escolhido tem é dificuldade em receber um não. Porque o diabo disse, eu te dou tudo. E se você olhar para a Bíblia, Deus disse não para Adão. Não vai comer desse fruto aí. Eu deixei 99,9%. Aquilo ali você não pode comer. É não. Deus disse não para Moisés. Quando Moisés agora teve o prazer no Monte Nebo, nas campinas de Moabe, de ver a terra da promessa, a terra que Deus prometeu para Abraão. E a Bíblia diz agora, você não vai entrar. Você não vai entrar por conta das águas de Meribá. Você não vai entrar. Arão não entrou por conta do bezerro, por conta das águas de Meribá e por conta do mexerico com Miriam, né? Miriam também não entrou, morreu ali no deserto por conta do seu pecado também, de falar mal de Moisés. Então, Deus diz não, Deus disse não para Moisés, Deus disse não para Arão, Deus disse não para Miriam, e Deus continua falando não. Então, o escolhido tem que estar preparado para não. O não, às vezes, não vem só de Deus, às vezes o não vem do homem. Às vezes o não vem dizer, não é momento, não é tempo. Espera mais um pouco, aguarda aí. Eu estou trabalhando, eu estou fazendo. Se você olhar para a Bíblia, Jeremias ora 3 vezes no capítulo 14 e Deus fala não, não, absolutamente não. Ele não estava disposto a atender a oração do profeta. O povo teria que passar por todo aquele processo e chegar até a casa do oleiro. Versículo capítulo 18. Então, Deus vai falar não, por quê? Porque essa é uma das chamadas, é uma das características de quem é o escolhido. Quem é escolhido, aguenta não. Quem é o escolhido, suporta não. Porque o escolhido, em alguns casos, vai ter vitória depois do não. É só você olhar para a mulher cananeia, que não fazia parte do círculo territorial das ovelhas perdidas de Israel. Mas a Bíblia diz que ela persevera. E Jesus diz o que para ela? Olha, em todo Israel, de onde eu estou, aqui dentro, eu não vi tanta fé como dessa mulher. Então você acha que aconteceu o quê? Às vezes Deus vai falar um não, mas ela perseverou no não, e a Bíblia diz que o sucesso dela veio embaixo dos não. Deus falou, Jesus falou não. Então o sim, ele não se transforma em sim simultaneamente. Existe muitas das vezes muitos nãos pela frente para Deus começar a olhar com um sim para você. Então, o que o texto está tentando dizer para você é que a trajetória de um escolhido passa pela necessidade. Lá estará o diabo também. O caminho de um escolhido passa em não tropeçar em pedra construída com as suas próprias mãos. Então você precisa entender que as pedras que vêm de fora, que não vêm por sua culpa, as pedras que vêm aleatoriamente para tentar parar o teu ministério, elas não vão funcionar, porque você tem uma chamada, você é um escolhido. E mais, Jesus está dizendo aqui que o diabo vai se levantar e você pode ver, uma das armadilhas do diabo é tirar você da reta, da direção de Deus, quando você ouve um não. Quando você ouve um não, parece que você esquece até quem você é. Então essa é uma das armadilhas. Nós temos dificuldade em receber um não. Mas Deus vai te abençoar. Então esta é a palavra. Que Deus possa te honrar, te abençoar, te fortalecer e te engrandecer poderosamente. Se você gostou, compartilhe esse vídeo. Clica ele aí nos nossos sininhos de notificações. Se inscreve no nosso canal e Deus vai te honrar. Deus abençoe.